Glória a Deus. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá falarei contigo as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que estava ele fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer com vós o que este oleiro faz, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sou vós nas minhas mãos, ó casa de Israel. No momento em que eu falar contra uma nação e contra um reino para arrancar e para derrubar, para destruir, se tal nação contra a qual eu falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensei em fazer-lhe. Amém? Somente até aqui, aleluias. A palavra do Senhor vai nos dizer que estava ali o profeta Jeremias, né? Não disse se ele estava sentado, deitado, se ele estava de pé, se ele estava trabalhando no milharal, o que ele estava fazendo. Mas diz que ela veio até o profeta Jeremias, dizendo assim: olha, desce à casa do oleiro e lá eu falarei contigo. Talvez ele estava ali no cuidado dos seus afazeres, cuidando do seu malhar, cuidando das suas ovelhas. Mas aí o Senhor fala no ouvido dele, fala: olha, desce à casa do oleiro, porque lá falarei contigo. Assim é o Senhor conosco nessa noite. Quando o Senhor muitas vezes traz nós aqui para a praça, aonde muitas vezes tem gente que passa, olha, balança a cabeça e pensa assim: tá ali o bando de louco. Não, nós estamos na casa do oleiro. Nós estamos aqui para ouvir o Senhor falar conosco. Não é diferente com Jeremias. Jeremias ouviu aquela voz dizendo: desce à casa do oleiro e lá falarei contigo. Quando ele chegou, estava o oleiro a trabalhar, fazendo ali o seu vaso, né? E quando ele estava a rodar aquela roda, quem conhece, quem já viu alguém fazendo, né, vasos de barro, sabe que é uma roda que a pessoa fica pedalando e vai com a mão modando, né? E aí, enquanto ele estava fazendo esse vaso, o vaso escapuliu da sua mão e se quebrou. Quando ele se quebrou, ele olhou para aquele escaco, ele poderia ter parado o serviço, e o que ele fez? Catou novamente, colocou sobre as suas rodas e começou novamente a fazer outro vaso, como parecia aos seus olhos. Assim somos nós com o Senhor. O Senhor quis dizer o que para Jeremias naquele momento? Olha, assim como esse vaso pode ser quebrado e pode ser refeito, assim sou vós nas minhas mãos. Assim somos nós na mão do Senhor. Quantas vezes nós não caímos, quantas vezes nós nos quebramos, né? E o Senhor, Ele nos refaz. Quantas vezes, muitas vezes paramos e olhamos e falamos: Senhor, estamos tão quebrados, eu estou tão quebrado, estou tão machucada, né? E o Senhor começa a nos fazer, começa a tratar as feridas, começa a tratar das mágoas, dos machucados que ficou. Muitas vezes, né, nós não paramos para meditar o que o Senhor quer dizer com isso. O Senhor, Ele quer dizer que você não fica quebrado. Ele até te quebra, Ele até te refaz, porque Ele quer te usar. Se nós pararmos para meditar na palavra do Senhor, nós vamos ver em diversas passagens falando sobre vaso. Davi, lá em Salmo 51, no versículo 12, ele fala que ele se encontrava ali um vaso quebrado. Ele se sentia como um morto, mas se sentia também como um vaso quebrado. Não somente essa passagem de vaso quebrado, mas também nós vamos ouvir falar sobre vasos o qual eram guardados azeite, era guardado águas. Existem vários tipos de vaso, o qual tem vários tipos de modo de você usar. Mas o Senhor dizendo para nós nessa noite que Ele quer nos usar de uma maneira diferente. E muitas vezes somos quebrados e não entendemos. Achamos que somos quebrados porque, eu sou quebrado porque o Senhor não quer me usar. Não, o Senhor às vezes é necessário te quebrar para poder te usar. Porque o Senhor, Ele não usa vaso trincado. Como que você vai pegar um vaso trincado e vai guardar azeite? O azeite todo vai derramar. Como você vai pegar uma botija que esteja rachada, trincada, e vai colocar, despejar água dentro? Ela vai derramar. O Senhor, Ele não quer isso para conosco. O que o Senhor está falando aqui nessa noite é que Ele quer nos usar. Ele não usa barro de lama para fazer, sabe assim, aquela lama muito mole. Ele usa um barro flexível, ele usa um barro que dá para moldar. Ele não usa um barro que é só a lama, ele não usa uma pedra para fazer um vaso, porque uma pedra é difícil de se moldar. Mas mesmo assim, se o Senhor quiser pegar uma pedra e moldar, Ele molda. Mas o Senhor está dizendo que, aleluias, não poderei eu
fazer com vós como esse oleiro fez, ó casa de Israel. O Senhor está dizendo para nós nessa noite que Ele pode. Não podemos nós contentar com o Senhor, chegar no Senhor e falar: Senhor, eu não quero ser assim, eu quero ser assado. Senhor, eu não quero ser missionária, eu quero ser pastora. Senhor, eu não quero ser levita, eu quero ser pregadora. Nós não podemos, porque para cada um o Senhor derramou uma unção. Para cada um o Senhor derramou uma unção diferente. E em muitos textos na palavra do Senhor, nós podemos olhar que é usada a palavra vaso. Em muitos termos, Israel foi comparado, né, com um vaso. Em Jeremias 18 nós vemos isso. Em Jeremias no capítulo 19 também o Senhor continua falando sobre a botija quebrada, sobre a ruína de Jerusalém. E quando o Senhor vem trazendo essa palavra para as nossas vidas, Ele quer dizer: olha, se eu estou te quebrando, vai chegar um momento em que você vai ficar parada. Mas não é porque eu te esqueci. Não é porque eu não queira te usar. É porque o vaso, depois de feito, ele precisa de um tempo para ele poder secar e depois ele ir para o fogo. Se você está sendo provado, se você está sendo amassado pelo Senhor, te alegra-te. Não precisa se entristecer. O Senhor, Ele está moldando o seu caráter porque Ele precisa te usar. Você pode muitas vezes pensar que o Senhor não quer te usar, que o Senhor te esqueceu, que o Senhor não tem plano para a sua vida. Mas se você meditar na palavra do Senhor, Ele diz que a obra qual Ele começou na sua vida, Ele é fiel para completar. Você pode não entender o porquê você está aqui nesse momento. Você pode não entender o porquê você está ouvindo essa passagem. Você pode não entender o porquê muitas vezes você está na sua casa ouvindo isso falar sobre vaso. Mas o Senhor está dizendo: sou eu, o Deus fiel, que faço. E quando eu começo a obra, eu sou fiel para terminar. Eu sou fiel para completá-la. Se o Senhor começou a obra na sua vida, não murmure, não reclame, só continue esperando. Faça a oração de Abacuque. Todavia, se alegre no Senhor. Ainda que você não veja a figueira florescer, ainda que você veja seus celeiros vazios, louve ao Senhor, porque Ele é Deus de providência, Ele é Deus de saída, Ele é Deus de libertação, Ele é Deus de cura. Todos nós que estamos aqui nessa noite, na praça, trazendo uma palavra, nós sabemos que a palavra ela vem do céu, porque o Senhor é que fala, é o Senhor que lança a palavra, e ela não volta vazia. Você pode pensar: não está falando comigo, mas alguém que está em casa está ouvindo. Alguém que está em casa precisando dessa palavra está sendo tocado. Não deixe, aleluia, o vazio muitas vezes que você acha dentro de você tomar conta do seu ser. Acha muitas vezes que não está sendo usado, mas o Senhor está te usando até no louvor. Às vezes o Senhor está te usando até em um versículo que muitas vezes você fala assim: eu só vou trazer um versículo. Eu só vou ler um versículo, mas às vezes esse versículo vai ser uma flecha no coração de alguém. O Senhor sabe como usar, sabe como fazer. E Ele diz, se no momento em que Ele falar contra uma nação e contra o reino, para arrancar, para derribar e para destruir, se a tal nação se converter da sua maldade, Ele também se arrepende. Se você nessa noite está aqui ouvindo a palavra do Senhor, está na sua casa e sente no seu coração que algo lhe afastou do Senhor, você ainda tem tempo. Você ainda tem tempo para se arrepender, porque o Senhor ainda quer te usar. Você pode estar aí na sua casa muitas vezes se encontrando como um vaso quebrado, como um vaso trincado, mas venha para a mão do oleiro e deixa Ele te amassar, deixa Ele te restaurar e Ele vai te curar, Ele vai transformar a tua vida, Ele vai trazer a alegria o qual o seu coração necessita e Ele vai te encher de maneira transbordante, o qual não faltará alegria no teu coração, tristeza nenhuma chegará até a tua porta, porque o teu coração estará cheio do azeite do Senhor. Volte enquanto você ainda tem tempo, porque o Senhor, Ele diz que se nós nos convertermos da nossa maldade, o Senhor também se arrepende do que Ele havia pensado em fazer conosco. Então volte enquanto você tem tempo, porque tu és vaso, tu és escolhido, tu és vaso na mão do Senhor Jesus. Aleluias. O barro, porém, ele é flexível, ele é fácil de ser moldado, a lama não. O Senhor nos tira da lama, nos prepara como barro, faz um vaso novo e começa a encher. E quando Ele começa a encher, Ele não enche pouco, Ele enche muito, Ele enche até transbordar. Seja transbordante na presença do Senhor. Seja transbordante do azeite do Senhor. Se acha que teu azeite está pouco, busque
ao Senhor encher as tuas vasilhas, os teus vasos nessa noite. O Senhor, Ele está de braços abertos. Como foi dito, o amor do Senhor é tão grande para com as nossas vidas, que em momento algum Ele parou para falar, olha, vou parar meu filho de não fazer o sacrifício por esse povo, sabendo que nós ainda iria errar, que nós iria falhar, mas Ele permaneceu firme naquilo que Ele tinha decretado. Então, se você nessa noite, aleluia, está com seu coração entristecido, ou muitas vezes está se sentindo fraco e abatido, o Senhor está aqui para renovar as tuas forças. Aleluia. O Senhor, Ele é fiel, Ele não muda e Ele não falha. Somos nós que falhamos com o Senhor. Mas dê ouvido ao Senhor nesta noite, porque você está na casa do oleiro. Deixa o Senhor conduzir a tua vida e você terá paz. Amém? Até aqui me ajudou o Senhor. Aleluia. Eu assim agradeço, fico muito lisonjeada, né, com o convite do irmão Marcelo para estar pregando. Não sou pregadora, aleluia, mas quando é para falar do amor do Senhor Jesus, eu tenho o maior prazer, porque Ele me chamou, Ele me limpou, Ele me resgatou do lamaçal do pecado, e para a luz dele resplandecente Ele me chamou, assim como Ele também te chama nessa noite. Amém? Irmão Marcelo, muito obrigada, que Deus lhe abençoe, aleluia, e eu agradeço a oportunidade, as palmas exaltam o nome do Senhor Jesus.